Glória a Deus, igreja. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor nesta noite. É um momento de muita alegria. Nós podemos estar na casa do Senhor. Que a palavra diz que vamos à casa do Senhor nos alegrar. E creio que nós estamos aqui hoje para nos alegrar na presença do Senhor. Que a presença do Espírito Santo venha fazer a sua obra em nosso coração nesta noite. Sei que você está aqui porque você foi um chamado do Senhor para que esta noite você estivesse aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Que a presença do Espírito Santo move sobre este lugar, que pessoas são tomadas pela sua presença, pessoas são curadas, libertas, transformadas e salvas pela palavra do Senhor. Amém? Vamos já dar o início ao culto, onde nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus maravilhoso, Deus eterno. E nós podemos abrir a palavra de Deus. Então vamos lá para Salmo 25. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? A confiança de Davi na oração. Esse é o salmo que nós vamos ler. Que Davi era o que ele tinha confiança na sua oração quando ele fazia a Deus. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos nos que esperam em ti. Confundidos serão que transgridem sem causa. Faz-me saber, ó Deus, os caminhos. Senhor, ensina-me na tua vereda, guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois tu, ó Deus, da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdia e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembras dos pecados da minha mocidade, e nem das minhas transgressões, por segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, porque isso ensinará o caminho aos pecadores. Guia os mansos em justiça, e os mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, e a verdade para aqueles que aguardam a sua aliança, e os seus testemunho, por amor aos teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que tem o Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, engrandecemos o teu santo nome, Senhor Jesus, desta noite, Pai. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, Pai querido. E nesta noite, Senhor, aqui como estamos, Senhor, para te louvar, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, dessa abertura deste culto, Senhor Jesus,
através, Senhor, desse versículo, Senhor, que Davi, Senhor, mencionou, Senhor, a Ti, Senhor, os momentos, Senhor, que ele recorria a Ti, Senhor, e queria, Senhor, determinar, Senhor, que Tu és o Senhor, Senhor, somente em Ti, Senhor, devemos confiar, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós agradecemos, ó Deus, por este momento, ó Pai querido, porque somente a Ti, Senhor, nós esperamos, Senhor Jesus, somente a Ti, Senhor, a esperança, Senhor, somente a Ti, Senhor, a salvação, Senhor, para a nossa vida, ó Pai, somente a Ti, Senhor, é o caminho, Senhor, que nós devemos seguir, Pai querido, e que nesta noite, Pai querido, que a Tua presença, Senhor, venha, Senhor, atuando, Senhor, no coração de cada um, Senhor, vai aplanando, Senhor, as nossas veredas, Senhor, vai endireitando, Senhor, os nossos caminhos, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai querido, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por nós podermos chegar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós, Senhor, nos dar a vida, Senhor, para que nós estivéssemos hoje aqui, Senhor. Muitos queriam estar aqui, Senhor, mas não puderam, Senhor, devido às circunstâncias, Senhor, devido às situações, ó Pai, devido, Senhor, às vezes, Senhor Jesus, dificuldades, ó Pai, mas nós sabemos, Pai, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, porque nós, Senhor, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai querido. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Nós podemos ver, irmãos, essa oração, Senhor, de Davi. Todas as vezes, Senhor, que Davi tinha os seus defeitos, Davi tinha as suas iniquidades, Davi tinha, Senhor, um momento difícil na sua vida, mas ele não abria mão de obedecer ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, de se humilhar diante do Senhor, e através disso, o Senhor sempre estava com os seus olhos inclinados para Davi, porque Davi era o segundo coração do Senhor, e ele ouvia o clamor de Davi, e nós podemos ver que ele fala muito das veredas. A vereda é o caminho que é estreito, é o caminho que nós devemos caminhar, porque aonde há perdição, o caminho é largo, mas aonde há salvação, o caminho ele é estreito para mim, é estreito para você. Por isso que nós temos que nos confiar no Senhor, porque só Ele tem o melhor caminho para nós, só Ele tem salvação para nós. E nós nesta noite estamos aqui porque nós cremos no caminho do Senhor, nós cremos na salvação do Senhor, nós cremos que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor aplana nosso caminho. É Ele que nos traz a vitória, é Ele que nos levanta diante de situações que às vezes nós estamos vivendo, que às vezes nós estamos passando, que muitas vezes nós não podemos enxergar o que vai acontecer, mas nós, quando esperamos no Senhor, nós sabemos que a vitória é certa, o caminho é certo, porque é lá que nós vamos alcançar aquilo que nós determinamos, quando nós entregamos, quando nós colocamos diante do Senhor. E nesta noite não é diferente, eu e você que estamos aqui, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor faz o melhor para nós. Ore, calamassuri, canta, lamanaia. E nesta noite, leve o teu coração, deixe que o Senhor penetre no mais profundo da sua vida, que a intimidade do Senhor aplane os seus caminhos, aplane as suas veredas, aleluia. E que fique esta mensagem para você, que nesta noite você não está aqui simplesmente porque veio para um lugar, você está aqui porque você sabe que você veio aqui para adorar o Senhor, aleluia. Assim eu agradeço, que as palmas louvem ao Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, Jesus. E um dia todo joelho vai se dobrar
Pergunta pro teu irmão aí, você está respirando? Então todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você está aí respirando, é porque tem um propósito. Se você está aí no seu lugar neste momento, é porque tem um propósito. O Senhor te levantou como adorador, e que nessa noite você possa adorá-lo na beleza da santidade do Senhor. E eu te convido nessa noite, vem adorar ao Pai. A palavra do Senhor nos fala sobre o nome de Jesus. Quão poderoso é o nome de Jesus. A palavra nos fala que um menino nos nasceu.
E foi dado um nome para ele. E na Bíblia diz também que ele é Emanuel. Deus conosco, juntinho de nós. Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é conselheiro. Ele é maravilhoso. A palavra do Senhor nos fala que o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus, quando ele é dito, os demônios correm, os grilhões se quebram, as cadeias se despedaçam e os muros caem. E mais no original, diz Yeshua Yamashia, Jesus, o Messias. Nome por esse nome.
tempo. Até quando você vai querer mais tempo? O Espírito Santo te chama agora para exercer a sua função dentro da casa dele. O Espírito Santo te chama, irmão. Não deixa para depois, porque depois vai ser tarde. A hora que a trombeta tocar não vai adiantar. A hora que a trombeta tocar não vai adiantar. O tempo é agora. O tempo é agora. Agora. O Espírito Santo te chama à frente aqui. Aqueles que querem, não, eu quero Jesus na minha vida agora, eu quero ser transformado. Venham à frente. Venham à frente agora. Não espere. Não espere. Não espere você ficar velho para querer adorar. Porque às vezes você pode não chegar a ficar velho. Não espere o dia de amanhã, porque você não sabe se você vai viver o dia de amanhã. Viva o agora. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Fazem se mostrar o que é que os anjos veem e fazem Aleluia. Faça a tua entrega, feche os teus olhos e faça essa entrega. Fala, Senhor, não quero ser só o espectador daquilo que o Senhor faz, mas eu quero ser aquele que participa do que o Senhor faz. Eu quero ser aquele que é usado pelo Senhor naquilo que o Senhor faz. Então deixa o Espírito Santo mover em tua vida ainda mais essa noite.
Abra a tua boca. Amados, eu esperei 22 anos para ver o que eu estou vendo aqui na vida do Arthur. 22 anos. 22 anos. Igreja, eu vim correndo pra frente, porque eu vi o Arthur, assim, um menino, mas assim, tocha de fogo. Aleluia! Meu Deus, eu tô muito mexida com isso. Lindo demais, Arthur. Louvado seja Deus. Amém. Então fecha os teus olhos e deixa Deus ministrar. Faça essa entrega. Faça essa entrega. Porque o que eu vi hoje aqui foi uma resposta de oração. Então eu quero dizer para você, mãe, pai, vô, vó, tio, tia, Deus também ouviu a oração. Você verá o teu ente querido na casa do Senhor, transbordante da presença dEle, em chamas, em chamas. Não desista, não desista, não desista, não desista. Ore e você verá. Não se sinta cansado da luta, cansado da batalha, cansado de falar, cansado de orar. O teu Senhor fará uma grande obra nos teus. Fará uma grande obra nos teus. E quem sabe muitos destes também estarão aqui no altar ministrando e sendo usados pelo poder do Espírito Santo com fogo. Fogo. Vamos orar pelos filhos agora. Se o teu filho não está aqui, estende a mão onde ele está. Vamos orar pelos filhos. Vamos clamar pelos netos, pelos sobrinhos, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Se o teu filho está aqui, põe a mão sobre os teus filhos. Coloque a mão sobre os teus filhos. Talvez você diga: minha mãe, meu pai, ou alguém da minha família não está aqui. Não se preocupe, porque o Senhor também moverá sobre ti. Primo, põe a mão nele. Isso. Adota ele agora. Só não passa na frente da câmera, queridos, porque daí você fica lá, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, oramos pelos nossos filhos, os filhos biológicos, sanguíneos, mas os filhos espirituais. Oramos pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes, principalmente nessa época de Páscoa, Senhor, em que o Senhor dá livramento aos primogênitos, em que o Senhor guarda os filhos. Então mova de maneira extraordinária sobre os filhos. Abençoa, Senhor, os filhos que aqui estão e aqueles que estão em outro lugar, e que o Senhor traga eles para a tua casa, para a tua presença. Que haja um mover de transformação, um mover de libertação, um mover de salvação e um despertar espiritual. Que o Senhor se revele a cada um dos nossos filhos, os netos, sobrinhos, primos, cada um. Guarda as nossas crianças, proteja, Senhor, os nossos, porque eu sei que o Senhor tem determinado algo extraordinário. Traga paz e alegria, mover do céu, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Volte ao seu lugar. Só não passa na frente aqui do celular, fazendo favor. Obrigada. Louvado seja Deus. Amém. Você está sentindo a presença de Deus aí?
Porque eu estou pegando fogo aqui. Glória a Deus. Amém. As crianças e os adolescentes podem ir. Shalom, shalom. Que a graça e a paz sempre prevaleça em nossas vidas. Amém, queridos? Abra comigo Êxodo capítulo 12. Nós estamos nessa série, o poder do Cordeiro. Desculpa, o poder da Páscoa. Então nós vamos entender o poder do Cordeiro também hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode ficar sentado. Êxodo 12, versículo 1 diz assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, por um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde, e tomarão do sangue, e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que os comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e a sua cabeça com os pés e as suas entranhas, e não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. E assim os comereis com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Querido Senhor, amado Cristo, eu quero te engrandecer, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu santíssimo nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Maravilhoso és tu, ó Rei de toda a glória. Bendito és tu, precioso é o Senhor. Eu peço a Deus que diante de ti o Senhor mova o céu e a terra aqui ainda mais. Eu sei que o Senhor já falou, eu sei que o Senhor já moveu, e agora queremos ouvir a palavra que o Senhor preparou para esta noite. Senhor, queremos estar prontos para o grande dia. Queremos estar, Senhor, atentos ao teu ensinamento. Então, Senhor, em nome de Jesus eu peço, abre as escrituras neste lugar, Senhor. Amado Espírito Santo, abre o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as escrituras. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor já está aqui. Faz o que o Senhor quiser, mova como o Senhor quiser, fala como o Senhor quiser, libera a bênção que o Senhor quiser. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos falar sobre as alianças e as bênçãos da Páscoa. Então, nos próximos dias, nós vamos continuar falando sobre o poder da Páscoa. Quarta-feira também vou falar sobre a Páscoa. No sábado, até corrigindo a data, a Páscoa será no sábado às 20 horas. 20 horas nós vamos celebrar a Páscoa. E no domingo nós vamos continuar falando da Páscoa, porque a Páscoa vai durar a semana inteira. Na quarta que vem, então nós encerramos
essa série do poder da Páscoa. E hoje vamos falar sobre essas alianças. Aliança é importante. Quando Deus quer fazer uma aliança com o povo, primeiro Ele envia alguém com uma palavra. Deus enviou Moisés com uma palavra. E quando Deus envia Moisés, e Moisés chega ao Egito, Moisés procura os anciãos do povo de Israel. Mas ele levou cerca de 1 ano para convencer o povo. E quando ele convenceu, então começou as pragas, ou os judeus chamam de milagres. Milagres, não de pragas, chamam de milagres. E houve então essa manifestação. Vamos ver qual aliança. A primeira aliança é a aliança da honra. O povo de Israel não tinha honra. Eles estavam escravizados. Eles estavam numa situação terrível. Então a aliança da honra começa no Egito. E Deus fala para eles sobre entregar o cordeiro. O cordeiro. Aí começa a aliança de honra de Deus para o povo de Israel. Eles começaram a entender que eles tinham que se alinhar com Deus, se alinhar com a palavra e se alinhar com o mensageiro de Deus, que era Moisés. E naquele momento eles começaram a entender, porque ninguém no Egito tem honra. E Egito para nós espiritual ou físico é tudo que nos escraviza, tudo que nos aprisiona, tudo que parece que não vai para frente, não muda, não tem uma mudança, não tem uma variação de nada. Então no Egito ninguém tem honra, mas quando Deus libera o mensageiro, libera a palavra, então ele diz: tenho uma aliança de honra para fazer com você. Prepare o seu cordeiro, prepare aquilo que você vai entregar. E é algo bastante significativo. Aquele povo entrega ali, naquele momento, como nós lemos aqui em Êxodo 12, eles sacrificam milhares de cordeiros. O cordeiro para o Egito era um Deus. Então, para eles verem cordeiro sendo sacrificado, aquilo era um horror, era um sacrilégio, era uma afronta. Mas ali Deus estava mostrando algo para trazer honra para um povo que viveu desonrado por muitos anos, dezenas de anos ali desonrados. Então a aliança de honra nós precisamos fazer no lugar do Egito que nós estamos, da situação difícil que nós estamos, daquilo que não muda, daquilo que não sai do lugar, daquilo que não avança, daquilo que não tem jeito, daquilo que não dá. Então Deus está te chamando para uma aliança de honra, para tirar você de tudo que é Egito na tua vida, seja na área física, emocional, espiritual, sentimental, ou seja, todas as áreas da nossa vida. Possamos estar presos a algum tipo de Egito, falando de maneira simbólica. O Senhor está dizendo: quero fazer contigo uma aliança. E Ele pede o cordeiro, Ele pede algo. Segunda aliança, a fidelidade. Essa aliança é feita no deserto. Quantas vezes passamos por desertos, momentos difíceis, momentos duros, momentos de sequidão, de escassez, momentos que a nossa vida parece que não vai ter fim, parece que aquele deserto não vai acabar. Você já passou por isso? Ou está passando por isso? Parece que aquilo não vai ter fim.
Quando Deus leva aquele povo para o deserto, Ele está chamando o povo para fazer aliança de fidelidade, ser fiel a Ele. E aquele que é fiel ao Senhor recebe aquilo que precisa no deserto. Porque no deserto veio o maná, no deserto veio a água da rocha, no deserto veio as codornizes, no deserto veio a nuvem de fogo de noite para esquentá-los e também afugentar os animais peçoentos. De dia veio a nuvem de glória do Senhor para tampar o sol, para que eles pudessem ter um lugar ali, a cobertura refrigerada, e o sol não matasse aquele povo. A aliança no deserto precisa de fidelidade, e a fidelidade entra algo bastante interessante: entregar os dízimos. Eu vou te explicar mais à frente por quê. Entrega os dízimos. Ah, mas vai faltar aqui. É aí que nós nos enganamos. Ser fiel a Deus é que traz as provisões no momento de crise, no momento de escassez, no momento de deserto. Lembra de Isaac que plantou num tempo de seca, numa terra sequíssima, esturricada, e ele colheu 100 vezes mais, porque ele conhecia o princípio e a aliança da fidelidade. Por isso que muitas vezes a maioria das pessoas permanecem no deserto, na escassez, na sequidão, porque não guardam a aliança da fidelidade. A terceira aliança, a aliança da generosidade, da bondade. Essa aliança é a aliança da terra prometida. Aliança da terra prometida. Quando Deus tira aquele povo do Egito e que leva no deserto e que conduz à terra prometida, aquele povo aprendeu o que era ser generoso. Generoso com as pessoas, generoso com a obra de Deus, generoso diante de Deus naquela época para eles no templo, generoso em todas as questões, sabendo que o nosso coração não pode ficar preso a nada material, nada físico, nada espiritual. O nosso coração tem que estar totalmente voltado para o Deus Todo-Poderoso. Então, a generosidade, quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito se tornou a terra mais pobre até hoje. Era uma potência, mandava no mundo da época, era um país riquíssimo. O exército do Egito era o mais potente que existia, o mais moderno da época. Eles dominavam tudo. Mas quando o povo de Deus, que fez aliança com Deus, de honra, de fidelidade e de generosidade, o Egito se tornou a terra mais pobre do mundo. A aliança da generosidade mantém a terra prometida. Você sabia que hoje os judeus, eles entregam para Deus 30% do que Deus dá a eles? Vou te explicar também por quê. Então no Egito, o povo que estava lá preso, os hebreus, eles tinham que pagar 90% de impostos para o faraó. E eles ficavam com 10% do que eles ganhavam para comer. – 90% era carga, peso.
E sobrava 10% para que eles pudessem se alimentar. E olha que o alimento não era tanto assim. Lembra que eles falaram? Lá tinha cebola, lá tinha pepino. Tamanha era a carga da servidão do Egito. É isso que o Egito espiritual faz conosco. Mesmo que às vezes a gente trabalhe, mesmo que a gente se esforce e vai, e é batalhador, lutador, e com a garra e com a coragem, vai levantar cedo, dorme tarde, e faz de tudo e de tudo um pouco, não sobeja, porque a carga imposta espiritualmente, ela come tudo o que nós colhemos com as nossas próprias mãos. Por isso nós temos que entender essas 3 alianças e vivê-la ainda hoje, porque ainda hoje as alianças de Deus estão vigentes, estão aqui, elas permanecem, elas são perpétuas, elas são eternas. Sexta-feira, perto de umas 4h30, 5 horas da tarde, eu estava voltando para casa e vi o arco da aliança, que não é arco-íris, tá? É arco da aliança, no céu. E eu parei o carro umas 2, 3 vezes para tirar foto e agradecer. E eu disse para Deus, eu ainda continuo lembrando da tua aliança. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aí sexta-feira caiu uma chuva. E começou o vento. Porque sexta-feira já é Shabat, já é sábado. Ao pôr do sol já virou o dia. Porque Deus continua vendo no relógio dele. E aí começou a ventar. Você prestou atenção nos ventos? Esse vento não reclama não, hein? Não reclama não, porque tem um porquê que está esse vento aí. Você sabia que ontem, no sábado, é chamado o grande sábado, o Shabat Hagadol, que é um sábado que antecede a Páscoa? E foi nesse sábado que os anjos entraram no Egito e começaram a trabalhar a favor do povo de Deus, porque só estava faltando a morte dos primogênitos para eles serem libertos. E eles entraram no Egito e começaram a movimentar o Egito. E esse vento, ele veio do leste, da direção de Jerusalém. E esse vento, pode olhar lá, olha no teu celular que marca a temperatura, que marca se vai chover ou não. Olha lá, o vento está vindo do leste. E o Senhor está movimentando algo espiritualmente para você, para dizer, eu tenho preparado aliança para o meu povo. Aquela carga deles que estava lá, ela foi tirada porque eles aceitaram a aliança, porque eles ofereceram aquilo que Deus pediu, eles entregaram aquilo que Deus pediu. Aquele Deus do Egito, dos 10 deuses que estavam ali, que nós aprendemos domingo passado, eles foram destronados e o Deus vivo se manifestou, se revelou ali. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Por isso que a gratidão dos judeus hoje é tão grande, que 10% é pequeno, perto do que eles entregavam 90%. E eles lembram dos seus antepassados, que padeceram no Egito, e que tinham uma carga nas suas costas, e que tinham uma imposição, e que tinha algo que destruía a vida deles. Quantos
morreram lá? Quantas gerações passaram lá? 4 gerações. E dentro dessas 4 gerações, milhares e milhares morreram no Egito com essa carga. Então eles agradecem. Por isso que eles entregam 30%. Já viu o judeu pobre? Você já viu o judeu mendigando? Eu não vi nenhum mendigo lá em Israel. Nenhum. Não vi. Nenhum. Encanto nenhum. Então quando você entrega a 10ª parte ao Senhor daquilo que Ele põe em tuas mãos, o imposto fica pequeno, perto de 90%, como eles passaram lá. Então Deus mudou a sorte de um povo inteiro e diz: fiquem com os 90 e me devolva a 10ª, para mostrar que vocês não amam o dinheiro, vocês não amam as riquezas, vocês não amam os bens materiais. Então o povo jubilou, glorificou, porque eles estavam libertos de um imposto e de uma imposição e de um jugo, de um domínio que era colocado ali. Toda festa bíblica, toda convocação de Deus, os moedims, que são convocação, são encontros marcados. Deus marcou um encontro com o seu povo e ele desceu. Quando ele aparece a Moisés na sarça ardente, o que ele fala? Eu vi, ouvi e desci. Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Então eu desci para te enviar. Glória a Deus. Então Deus marcou um encontro com você. Aleluia. Todos os anos há um encontro diferente. É claro que Deus nos encontra todo dia, todos os dias nós encontramos Deus. Eu estou falando de algo específico nesses encontros, algo profético. São encontros proféticos de Deus. Aleluia. Então o Senhor marca um encontro para algo extraordinário ser liberado sobre o meu povo. E cada encontro, cada momento desse, Deus julga um principado quando nós comparecemos a este encontro. E nesse caso da Páscoa, um principado que é julgado por quem vem ao encontro, porque Deus já subjugou todos os principados. Mas quando eu obedeço a Deus, quando eu aceito o convite e quando eu vou ao encontro com Deus, só de ir ao encontro, também o Senhor me dá graça de subjugar, julgar e subjugar um principado. E esse principado é que subjugava o povo de Israel no Egito. E ele continua muitas vezes subjugando, trazendo carga, trazendo jugo sobre as pessoas que não fazem aliança com Deus, embora estando às vezes na casa de Deus. E esse principado nós conhecemos. Jesus já falou dele. Ele chama Mamon. A palavra Mamon quer dizer dinheiro. E esse nome foi colocado para um Deus chamado dinheiro. Então o Egito adorava o dinheiro. Eles adoravam as riquezas. Eles adoravam tudo. E esse espírito escravizava o povo de Israel no Egito. Esse era um príncipe. Quando fala principado, é um príncipe. Ele tem uma autoridade. É um demônio que tem uma autoridade. Existe
principados do Senhor, que são anjos que têm uma certa autoridade diferenciada, tudo diferenciado, tá bom? Então, quando eles saem do Egito, eles, de escravos, eles passam a ser príncipes. Então, eles entregam a Deus algo que custava, algo que afrontava o faraó, os deuses do Egito, e eles saem libertos disso. Esse tempo é um tempo que os judeus dizem que é o tempo de transferência de riqueza. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus tirou. Esse aqui também já tinha acabado. Fazer um favor. Aqui indica que já filha. Aqui indica que já filha. Então é o que aconteceu. Mas eu vou falando aqui com voz de trovão. Glória a Deus. Porque eles estavam no Egito empobrecidos, miseráveis, miséria mesmo, 90% do posto lá. Obrigada, filho. Amém. E ali, Deus disse para eles, olha, Deus deu essa ordem para Moisés, e Moisés disse para eles, vai lá, bate na porta lá e pede ouro, pede tudo que eles têm, pede prata, pede roupas, e foi isso que eles fizeram. Deixa eu falar um pouquinho adiante disso. Mamon, ele trabalha com os ricos, escute essa. Eles fazem os ricos ficarem apaixonados pelo dinheiro. E faz os ricos desprezarem a Deus. É claro, irmãos, não é todo rico. Aquele que não serve a Deus. Tem muitos ricos que são homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus. Você vai ser um, amém? Amém. Se for da vontade do Senhor, a gente toma posse, não é verdade? Amém. Mas ele também trabalha com os pobres. Ele faz os pobres ficarem endividados, não terem tempo para seguir a Deus e nem para vir à igreja, porque tem que correr, e corre para cá, e corre para lá, e os ricos, não preciso, já estou aqui, ó, garantido. Mas esse demônio age assim. Ele trabalha para deixar a pessoa sem dinheiro, para afastar a pessoa de Deus. E as pessoas com muito dinheiro, para ficar presa ao dinheiro e se separar de Deus. Entende a estratégia dos dois lados dele? Entende? Por isso que a palavra de Deus, o que Deus fala? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Ele é que repreende o devorador. O devorador é comandado por Mamon. Vamos lá. Mas quando Deus escolhe um povo, Ele instrui o povo com a sua palavra, e se esse povo ouve a sua voz, é liberto. Aleluia. De tudo o principado de Mamon e tudo aquilo que vem com os seus comandados, né? Então o principado, ele segura uma nação inteira. É só você observar o que está acontecendo no Brasil. Tem um principado, não vou ficar falando aqui qual é, mas tem um que age no Brasil e que está fazendo tudo o que nós estamos vendo aí. E ele, uma vez, ele foi destronado, mas colocaram ele no trono de novo. E está agindo livremente. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, aleluia, que julga na Páscoa, principado. E os seus filhos não ficam subjugados diante de nenhum príncipe. Aleluia.
Quando eu falo filhos, é aqueles que andam nas suas alianças, né? Deus tem várias alianças, então a gente tem que observar, amém? Então o povo de Israel, eles foram libertos. Qual é a chave que Deus deu a Moisés? Vamos falar sobre essas chaves aqui. Deus disse para Moisés, abra comigo, Êxodo 3, versículo 22. Nós vamos entender aqui o que eles fizeram. Tem mulher que ouve a palavra de Deus aqui? Amém. Nossa, duas só. As outras não escutam? Amém. Então nem me ouvindo? Amém. Ai, Jesus. Então vamos lá. Mas a cada mulher pedirá a sua vizinha, e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata, joias de ouro e vestes, e porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. Deus deu essa palavra para as mulheres. Por quê? Então deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para a minha brasa, não é? Deus sabia exatamente o que aconteceria mais adiante, porque Deus sabe tudo. As mulheres, elas são mais sensíveis espiritualmente do que os homens. Os homens, eles têm a revelação de Deus e fazem exatamente o que Deus ordenou, mas as mulheres são mais sensíveis e elas são mais rápidas em obedecer do que os homens. Desculpa aí, os meninos, os homens, não desfazendo de vocês, vocês são cabeça, vocês são escolhidos. Por isso que Deus chamou as mulheres para serem ajudadoras. Oh, ela sempre vai falar na sua cabecinha: olha, Deus falou isso, olha, vamos prestar atenção. Lá na frente eles foram construir um bezerro de ouro, mas nenhuma das mulheres judias deu ouro para os bezerros serem construídos. Então Deus falou para elas: vai lá e fala para elas pedir, porque Deus estava guardando o tesouro nas mãos de quem não ia se corromper com um Deus estranho. Entendeu? Isso não é maravilhoso? Aí essas mulheres que não entregaram tiveram as suas famílias protegidas, porque muitos foram mortos naquele dia no bezerro. E você sabia que uma vez por mês, no primeiro mês do ano, do calendário de Deus, as mulheres têm folga, não trabalham, não fazem nada em suas casas. Agora, homens, por favor, vamos fazer vigente esse calendário. Entendeu? Elas são tratadas assim lá em Israel, ó. E por todos os judeus em qualquer lugar do mundo onde eles estão, porque eles cumprem. Entendeu o que Deus fez? E aí houve o que? Transferência de riqueza. Nesse sentido, Deus tirou deles, porque eles estavam escravizados, ó, 90% de impostos, carga, só 10% só para comer, ó, malemar, comer malemar. E ali, quando a palavra de Deus falou, e despojem os egípcios, eles estavam recebendo com juros e correções monetárias tudo o que eles passaram lá e todos os anos que eles passaram naquela terra. Abra comigo Êxodo 11, versículo 2. Diz assim: fala agora aos ouvidos do povo que todo homem, agora os homens, ó, peça
de seu vizinho, e toda mulher de sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Os homens também fizeram a sua parte. Foram obedientes. Foram muito, muito obedientes. O 10º milagre, porque as pragas não são chamadas de pragas pelos judeus, são chamadas de milagres. O 10º milagre não foi Deus quem fez. Foram eles. Através da obediência. 9 pragas Deus fez. Desceu fogo do céu, granizo, mandou as rãs, pior, as doenças, tudo, aquela coisa horrorosa. Mas na 10ª Deus disse: no 10º dia do mês de Nisan, separe um cordeiro de 1 ano sem defeito e traga para junto de vocês. No 14º dia, sacrifique o cordeiro à tarde, por volta das 15 horas. Esse é o horário do sacrifício. Pegue esse sangue, passe nos umbrais das portas. Lembra por que passa nos umbrais da porta? Quem prestou atenção domingo? Amém. Passa por quê? Para esconder os deuses que eram desenhados nos umbrais das portas. Isso mesmo. Porque nas portas eram desenhados os deuses do Egito. Aquela família, o Deus que ela servia, era desenhado ali. E os judeus eram obrigados a colocar esses desenhos ali. Eles eram os escravos. Então eles cobriram. E quando Deus envia o anjo da morte, ele olha para aquele sangue. Aí é pesar, passar por cima, passagem. Páscoa é isso, passagem. Palavra Páscoa é isso, passagem. E aí aquele anjo passava. Quando ele ia numa casa e não tinha o sangue do cordeiro, ele entrava. E todos os primogênitos dos egípcios, os homens morreram, e os dos animais também morreram. Então Deus está ministrando ao meu e ao teu coração. Aquilo que é minha parte, Ele não vai descer do céu para fazer. Aquilo que eu tenho que colocar diante dele em obediência, Ele não vai me forçar a obedecer. Aquilo que eu tenho que ser fiel a Ele, dar honra a Ele, aliança da honra, aliança da fidelidade, aliança da generosidade, Ele não vai me obrigar. Por isso que há muitos cristãos dentro das igrejas, presos em Egito, presos no deserto e só sonhando com a terra prometida que nunca viverão. O Senhor está te chamando para o tempo de libertação do Egito e do deserto. E é um tempo que Ele também está te chamando para desfrutar do que Ele tem da terra prometida para você, que são bênçãos que Ele tem aqui na terra. Nós temos 2 terras prometidas, se eu quiser que eu posso dizer assim. Aquela que vamos viver aqui. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, precisamos nos alimentar, nos calçar, cuidar da nossa família. E existem bênçãos aqui para a gente desfrutar. Mas a maior terra prometida que Ele quer nos levar é a terra prometida da eternidade. Mas enquanto eu aguardo aquela terra poderosa, eu preciso das bênçãos nessa terra que Ele me permitiu viver. E Deus está chamando para algo diferente esse ano. Porque o tempo de Deus não é linear, igual a gente aprende na escola. O tempo de Deus é cíclico. E toda Páscoa algo se repete. Todas as festas, as convocações de Deus, os encontros de Deus, algo se repete, porque o portal espiritual é aberto para um tempo, para Ele mover algo naquele tempo. Porque Deus, Ele não fica limitado ao nosso tempo aqui, o tempo Cronos,
mas ele se move pelo seu tempo kairos, que são palavras gregas, o tempo humano aqui do relógio, tic-tac, tic-tac, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu sou limitada, eu vou chegar um momento em que o meu corpo vai tombar, mas o meu espírito vai voltar para Deus, e Ele é eterno, como a palavra do Senhor nos ensina. Ele é eterno, sempre eterno, nunca existe, nunca há. Quando é que Deus existiu? Quando é que Deus foi criado? Não existe. Ele sempre era, Ele sempre será, Ele sempre, sempre e sempre e sempre. Não tem como limitar a Deus como somos limitados. Nós somos finitos na terra, mas espiritualmente somos como o Senhor nos criou, eternos, não com o poder dele, nem com a glória dele, né? Diferente. Então, há uma mudança. Esse milagre é para uma mudança de nível, para uma mudança de vida, para uma mudança de situações, de status social. É uma mudança financeira, é uma mudança de cura física, porque Ele mesmo disse: eu vou tirar do vosso meio toda a enfermidade. Vamos ver isso na palavra? Será que Ele falou isso? Será que Ele disse esse negócio? Será? Eu vou ler isso aí mais adiante um pouquinho. Deixa eu só concluir aqui. Então Deus deu uma chave. Naquele momento nasce uma nação. Deus enviou um profeta, uma palavra e uma chave. E foi nesse dia que Deus criou verbalmente o calendário que hoje nós encontramos no calendário bíblico. Primeiro dia do mês de Nissan. Quem registrou isso foi Moisés. Amém? O calendário de Deus é desde a criação, mas posto assim como um calendário com nome, tudo certinho, foi nessa época. Então, nesse dia, é o dia que os judeus falam que Deus criou o homem no seu pensamento. E depois lá em Rosh Hashanah, lá na virada do ano, que nós estamos no ano 5.785, lá na virada do ano, Deus formou o homem do barro e soprou nas suas narinas e fez dele alma vivente. Deus também criou você no pensamento. Deus criou você no pensamento dele. E Ele trouxe você à existência através do papai e da mamãe, né? Isso não é lindo? Ah, eu me emociono com as coisas do Senhor. O coração da gente é maravilhoso. Tudo que você pensa pode vir à existência. Então cuidado com o que você pensa, porque tudo que Deus pensou a teu respeito, Ele traz à existência, só para te abençoar. Amém? Deus então deu ali o primeiro mandamento àquela nação: traga um cordeiro. Esse foi o primeiro mandamento que Deus, isso antes lá dos 10 mandamentos. No Egito, Deus diga: traga um cordeiro. Diga, meu povo, traga um cordeiro. Isso é mandamento. Fala aí, traga um cordeiro. É isso aí, guarda aí. Separa um cordeiro, Deus falou, né? Separa um cordeiro. Então, todas as vezes que você separar um cordeiro, nesse sentido, né? Então, você tem que entender que tem um plano, tem um projeto, tem uma data, e todo esse plano, esse projeto e essa data pode nascer, como Deus fez. Em Apocalipse 3:8, vamos lá, olha, vamos lá do outro lado, lá no final. Olha o pulo aqui, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 13, 13:8.
versículo 8. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Aqui está falando das pessoas que vão adorar a besta, que é o falso Cristo lá, né? O anticristo. Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra no final dela, que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, morto antes, ok, morto desde a fundação do. Aqui está falando de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Ele não foi morto naquela cruz somente naquele momento. Ele já foi morto antes que o mundo fosse formado. Ou seja, aonde que estava? No pensamento do Senhor, do Altíssimo, já estava a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, o Cordeiro chamado Jesus. Então cuidado com o que você pensa, cuidado com os pensamentos. Volte lá para Êxodo, capítulo 12 de novo. Eu vou só citar agora, porque é o capítulo inteiro, eu não vou ler o capítulo inteiro, tá bom? Muito bem. No 10º milagre, nós temos que prover o Cordeiro. Deus faz tudo o que você precisa, mas Ele pede uma coisa só. E aí vem o milagre. Então vamos prestar atenção no que Deus espera. 4 bênçãos. Primeira bênção, mudança de geografia. Eles saíram do Egito e foram para onde? A terra prometida. Esse foi o destino final. Então Deus tira você daqui e coloca você ali. Então se prepare para a mudança. Algumas pessoas podem mudar de casa, de trabalho, de cidade. De cidade não, fica aqui comigo. Mas se for o Senhor, né? De país, nem que seja para viajar, vai ali e volta, por favor, não me abandone. Mas eles saíram de um país e foram para um outro país, um país que ainda não existia fisicamente, mas já existia no pensamento do Senhor. O que Deus tem preparado para você? Você acha que você vai ficar o tempo todo preso naquele lugar? É tempo do Senhor mover você de lugar, tirar você de um lugar que te prende, que te escraviza, e colocar você no lugar de bênção. É tempo. O tempo de cantar chegou, não é? O tempo de cantar chegou. Segunda bênção, o poder da reivindicação. Quando um advogado entra com uma causa, ele pode reivindicar alguma coisa, né? E agora imagina você reivindicar. Só que quando se fala reivindicar, irmãos, não é assim, pegar Deus e falar, você tem que fazer. Não é isso. Porque tem gente que acha que manda em Deus. Olha, mandar em Deus. Se o Senhor não fizer, e de quê? E fala umas besteiras para Deus. Quem somos nós para apontar o dedinho assim para o céu e falar, eu sou sua filha, eu te sirvo, se o Senhor não fizer, eu rasgo a vida. Quantas vezes já vi isso? Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Criança mimada e birrenta. Não é? Reivindicar, nesse sentido, é você observar o que está nas Escrituras e orar diante de Deus. Fala, Senhor, está escrito, libera, Pai. E também reivindicar, e você ordenar o inimigo da tua alma de sair
sair de baixo, ali ó, sai fora, mandá-lo embora. Esse entendimento de reivindicação. Porque aquele povo reivindicou algo. Vizinha, e a vizinha lá gritando que o primogênito morreu. O vizinho lá esgoelando, chorando. Você imagina o desespero, a gritaria em todo o Egito? O que você quer? Quero isso, quero ouro, quero prata, quero... Leva tudo, vou embora, leva tudo. Isso foi reivindicar aquilo que lhe era direito. O que nos é direito, podemos reivindicar, podemos pedir, bater na porta e pedir, sem afrontar a Deus, sem falar palavra que ofende a Deus, porque quem vai perder somos nós mesmos. Agora, mandar o inimigo embora, aí sim, sai daqui, bicho feio, nós não te queremos não. Então eles reivindicaram ali o salário de todos aqueles anos que eles viveram. Terceira bênção, a proteção. O anjo da morte veio e eles foram protegidos. Quem é a proteção? O sangue de Jesus sobre as nossas vidas, não é? Quarta bênção, provisão. Eles receberam a provisão. Eles saíram de lá com o poder da provisão. Como eu já falei, eles foram supridos na caminhada dele até chegar à terra prometida. Então o mundo que nós conhecemos agora é marcado assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o povo lá no Egito foi marcado antes do Cordeiro e depois do Cordeiro. E nós podemos dizer que nossa vida também é antes e depois do Cordeiro. O Cordeiro Jesus. Não é? Glória a Deus. Então antes do Cordeiro, ali para eles, doença, imposição, impostos de 90%, miséria, tudo que era ruim. E depois se tornaram príncipes e foram libertos. Depois o Cordeiro cura, libertação, salvação e tudo mais. Abra comigo Deuteronômio 29:5. Aí vamos ler aquele que eu falei sobre as enfermidades. Você está pronto para um tempo de mudança na tua vida? Nesta Páscoa, você está se preparando para ela? Eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. Presta atenção no que Deus fazia. E as vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem o teu sapato envelheceu no teu pé. Não comeste pão, não bebeste vinho ou bebida forte, para que pudesse saber que eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui ele vai falando outras coisinhas. Essa não é a passagem da enfermidade. Falei equivocado. Então o Senhor é aquele que move de maneira poderosa e extraordinária na vida daqueles que buscam o Senhor. Não tem nada que Ele não possa fazer. Então este é o tempo de aliança. Quem faz aliança vive as bênçãos. E hoje eu estava meditando, falando com Deus e me posicionando para essa Páscoa. Das questões, que todos nós temos questões, não é verdade? Todos nós temos assuntos, todos nós temos áreas da nossa vida que a gente não quer daquele jeito, a gente quer melhorar, quer vencer, quer viver aquilo que Deus tem.
E eu quero chamar você também para se posicionar de maneira diferente para essa Páscoa. Nós vamos celebrar a Páscoa aqui. Nós vamos nos reunir, nós vamos comer cordeiro, nós vamos comer pão sem fermento, do jeito que Deus falou. Nós vamos comer ervas amargas, nós vamos tomar suco da vida, nós vamos fazer a ceia, a santa ceia do Senhor dessa forma. Mas nós precisamos entrar nessa Páscoa com um entendimento diferente. Um entendimento para uma libertação em áreas que parece que não vão. O entendimento de entregar a Deus aquilo que Ele pede. Em todas as áreas. Até na área financeira. O que é dele é dele. Não adorar a mamão. Quando nós retemos o nosso dízimo, nós estamos dizendo que nós amamos mais a mamão. A mamão é ótima. A mamão do que a Deus. Aí quem se torna o nosso Deus é o dinheiro. E não Deus. E às vezes as coisas não vão. Não vão. Não vão. Porque o dinheiro está mais importante para nós. Nós estamos, correndo atrás do dinheiro e ele se torna o nosso Deus. Mas nós precisamos correr atrás de Deus. E Ele que traz provisão que a gente precisa. Então eu quero chamar você para se posicionar de maneira diferente nessa Páscoa. Não ser mais uma Páscoa. Não ser mais um ano que você vem, que bacana, comendo aqui, bebendo ali, que coisa linda. Tudo. Não. Eu quero chamar você. Eu já fiz um voto com Deus que eu vou entregar um cordeiro para Ele. Vou entregar em porções, vou entregar em porções. Depois quem quiser entender o que significa isso, eu te explico. Mas eu já me antecipei. E já falei para Deus. Já separei para Deus o meu voto. Porque eu quero algo diferente. Eu quero viver o que Deus disse que eu posso viver. Por isso eu quero reivindicar aquilo que eu posso reivindicar. Daquilo que está nas Escrituras. De desfrutar da saúde, da bênção familiar, da bênção financeira, de todas as áreas, das questões espirituais, ministeriais, né? que é a minha área, o meu chamado. Quero colocar algo diferente para Deus, para um romper. Nós não estamos no ano do sobrenatural, não está ali, do sobrenatural, e nesse sentido que eu me posicionei com Deus. Eu quero viver tudo isso que eu falei para você hoje. E muito mais do que Deus tem. Dessas alianças que me levam às bênçãos. Porque sem aliança não tem bênçãos. Sem as bênçãos, como é que sem aliança não dá? Eu tenho que ter aliança e bênção. As alianças é aquilo que eu coloco diante de Deus, o meu pacto com Deus. E a consequência dessa aliança são as bênçãos que Ele me oferece. Mas em contrapartida, eu ofereço o que Ele pede. Dentro da aliança. Então eu quero chamar você para algo diferente. Nesse sábado, o calendário bíblico é 14 de Nissan. O dia que o cordeiro foi sacrificado. Mas é o dia que Jesus morreu. Então eu quero convidar você nesse sábado ao meio-dia a orar comigo, que é a hora que Jesus foi crucificado. E às 3 da tarde você orar comigo, porque é a hora que Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E à noite nós estaremos aqui celebrando a Páscoa, como foi feito no Egito. E eles aguardaram ali o anjo da morte passar. E nós vamos aguardar os livramentos de Deus sobre a nossa vida, só por obedecê-lo, só por fazer o que Ele pede, só por viver o que Ele determinou para as nossas vidas. E você verá Deus fazendo a passagem lá sobre a tua casa, livrando os teus entes queridos da morte, do mal,
de situações. Pode ser morte física, morte espiritual, mas nós vamos ver isso. E Deus vai trazer toda a tua família para Ele. Não se desespere. O Senhor fará. Ele fará. Porque Ele ama a sua vida. Vai comigo se posicionar para algo novo nessa Páscoa? Amém, querido? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Louvado seja o nome de Deus. Você que pode, faça o seu voto. Pastora, eu não posso. Se eu falar também que eu posso, eu também não posso. Mas eu fiz. E eu sei que Ele proverá para si o cordeiro. Hoje eu recebi uma provisão. Deus fez algo hoje comigo tão assim, que eu fiquei eu ainda estou meio, sabe assim. Eu tenho uma conta para pagar. E como eu tive um gasto a mais de uma situação, então aquela conta, eu não tinha todo aquele valor para aquela conta. Não mesmo. Não mesmo. Eu peguei aquela conta na mão hoje e falo: Senhor, eu preciso da sua provisão. Porque todos os meses eu tenho um caderninho que eu anoto minhas contas, saída, entrada, e eu escrevo assim, que eu consagro aquele mês a Deus, consagro meus dízimos, minhas ofertas, meu provedor, minhas primícias, e eu ponho assim, me surpreenda, Senhor. E veio um valor que era exatamente o valor que faltava. Eu já até dei o meu dízimo, porque tudo que vem na minha mão eu dou o dízimo. Há 33 anos eu faço isso e Ele nunca me desamparou. E veio exatamente o valor que faltava. Eu tinha só uma parte pequena e veio assim um valor. Mas assim, eu acho que não demorou 1 hora depois da minha oração. Aí eu abençoei a filha que mandou oferta, a sua família, agradeço pela vida deles, que Deus usou eles, falou para eles me abençoar. Então eu não precisei pedir socorro assim para ninguém. Se tivesse que pedir, eu também pedia. Mas eu falei primeiro para Ele. Entendeu? Se hoje eu falar que eu tenho, não tenho. Mas eu fiz um voto. E Ele proverá para si. Ele vai colocar na minha mão. Então, creia, é esse tempo que Deus está colocando na tua mão a provisão que você precisa, a porta que você está pedindo, a mudança financeira. Só a única coisa que eu falo para você: fecha os teus olhos. Não deixe o dinheiro ser teu Deus. Subjugue Mamon nessa Páscoa e mude a tua história. Coloque o teu cordeiro, a tua oferta. Coloque a tua vida como oferta. Coloque tudo para Ele. Porque Ele vai te surpreender como me surpreendeu. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Nós estamos nos preparando, Senhor. Estamos entendendo e aprendendo sobre o poder da Páscoa, que liberta, que nos arranca de situações, que muda a nossa vida, que nos faz mudar de geografia, mudar de ambiente, mudar de lugares, mudanças de casas, mudanças de situações, mudanças espirituais,
mudanças dentro da família, para a restauração, para a salvação da família, tantas coisas que envolvem mudança. Mas o Senhor é o Deus que nos ensina o que é honra. Honra quem honra. E nós queremos te honrar, Senhor. Te engrandecer, Senhor. Mais do que queremos ser honrados, nós queremos te honrar, te engrandecer e revelar, Senhor Jesus, o teu nome em nossas vidas e através de nós. Então, nesse momento, eu peço que o Senhor mova de maneira extraordinária, nos instruindo, nos preparando para algo extraordinário nesta Páscoa, Senhor. Que o nosso entendimento seja aberto para viver algo poderoso nesta Páscoa. Não ser mais uma Páscoa, não ser mais uma data, não ser mais um momento de vir confraternizar, mas ser algo de rompimento espiritual, de desencarceramento, de algemas caindo, seja de doença, de enfermidades, de brigas, de contendas, de separações, de discórdia, de mente cauterizada e coração endurecido. Mas a Páscoa que liberta-nos por completo e liberta a nossa família por completo, Senhor. E que possamos trazer, Senhor, para Ti o que o Senhor quer. Fala para Deus: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Senhor Jesus, neste momento eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida, e eu os amarro do maior ao menor e ordeno: bata em retirada para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus em nome de Jesus para mim, para minha família, e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, eu rejeito mamon da minha vida. Senhor, me perdoa se porventura o dinheiro se tornou meu Deus, me escravizou de alguma forma, e diante de Ti, e nessa Páscoa, eu vou julgar este principado, para nunca mais vir a miséria sobre a minha vida, vir o domínio contra a minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora, faça o voto de ser dizimista. Isso eu não posso fazer você orar, porque é algo muito pessoal, é você que faz. Se você tem empresa, dê o dízimo da tua empresa. Se você tem salário, dê o dízimo do teu salário. Da empresa se dá do líquido, do trabalho, né, de carteira, CLT, você dá do seu bruto. Faça um voto de dar a Deus daquilo que Ele põe na tua mão. Certamente você verá algo extraordinário. E Deus me mostra que há um tempo que Ele está liberando algo poderoso àqueles que realmente obedecerem a sua palavra. Amém? Agora feche os teus olhos, faça o voto, se você quiser, de ser fiel a Deus.
Fez o voto? Amém. Amém. Aqui nós não obrigamos ninguém. Nós só ensinamos a verdade. Aquele que quer obedecer, aquele que não quer, aí tá bom. Né? Vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe, te traga graça, alegria. E lembre-se, participe da Páscoa. E a Páscoa bíblica começa ao pôr do sol de sexta-feira agora, né, que cai dia 11 de abril, mas é dia 14 de Nisan. Tá bom? Vamos juntos celebrar a Páscoa. Depois tem ainda o jejum do fermento, que nós vamos falar mais adiante. Deus te abençoe. Shalom.